outras questões de ordem psicológica que eu não entro, não é minha praia, eu não sou psicólogo, não entendo nada disso, mas eu tangencio o tema, mostrando que isso acaba sendo um problema muito sério. Mas, indo à história então, durante toda a história humana, se pode perceber, para quem estuda essa ideia de família, que a família mudou em cada contexto cultural. A família não foi essa família mononuclear, monogâmica, como nós hoje temos como ideal. Não, ela nunca foi assim. Como eu disse, essa ideia de família, ela foi construída a partir do século XVII, com a nossa Revolução Industrial. Então ela é uma construção contemporânea. Ela é muito recente, essa ideia de família. Não era assim no passado. E não foi assim na grande maioria das experiências sociais humanas. Aliás, essa ideia de família mononuclear é uma novidade na história humana. É uma grande novidade. Quando nós estudamos o tema e percebemos que nós vivemos algo bastante original em termos de família, nós não conseguimos compreender como nós só pensamos família dessa forma, porque nós vivemos nesse contexto cultural. É óbvio que nós sempre estaremos influenciados e formados por essa ideia cultural. A família, na história humana, ela teve diversas configurações. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas apenas para a gente poder falar sobre isso. A forma mais comum de família humana na história, em diversas sociedades, aí eu fui em diversas sociedades, africanas, asiáticas, indígenas, brasileiras, europeias, em várias delas a gente pode perceber que a maioria das nossas experiências familiares é experiência poligâmica. E de forma geral, a maioria das vezes, é uma poliginia e não uma poliandria, apesar de que a poliandria também ocorreu em várias sociedades, mas na grande maioria delas a poliginia. O que é isso? A poliginia é um homem com várias mulheres e a poliandria é uma mulher com vários homens. Então, essa é a maior experiência da sociedade humana. Então, a grande maioria da experiência familiar humana, ela está centrada nessa história, numa história poligâmica, e na grande maioria das vezes, um homem com várias mulheres. Como eu disse, há casos inversos, mas eles são mais raros, mas há muitos deles relatados em várias tribos, inclusive africanas, há vários casos desse tipo, e só para poder, no caso, a gente entender. E há também, no caso, experiências em que havia vários homens e várias mulheres, todos vivendo juntos numa grande família, ou numa grande família extensa. Então, essa experiência, para a gente hoje, causa assim, um certo pavor, né? As pessoas pensam, poxa, eu vou dividir a minha mulher, o meu homem, com outra, com outro. Não, isso somos nós hoje. A história humana mostra que isso era a coisa mais comum que nós vivemos. A espécie humana viveu essa experiência com muito mais intensidade por conta do tempo historiográfico que nós podemos falar sobre isso, do que exatamente essa nossa experiência contemporânea, que é muito recente, muito original, diríamos assim. Mas isso tem um porquê. Evidentemente que a família pode ser definida principalmente através das suas funções. É difícil dar um conceito de família, é muito difícil. Não há uma família que se enquadre. Por exemplo, eu posso perguntar, uma família de uma mãe com um filho, ou melhor, um convívio de uma mãe com um filho, é uma família? Então a presença do homem talvez não seja a necessidade fundamental para que a gente possa pensar em família. Mas e se eu pensar o contrário? Um pai com um filho é também uma família? É. Então a presença dela também não é? Ela não seria fundamental? E se for apenas o casal que não tem filhos? Ou porque não querem, ou porque não podem, eles não formam família? Formam. Então a prole não é também uma necessidade para o entendimento do conceito de família. Bombas, que diabo é família?
Se eu não preciso do homem, não preciso dela, da mulher, não preciso dos filhos, o que é a família? A família nós vamos entender, na verdade, são aquelas pessoas que se unem por conta de, principalmente, interesses econômicos. Isso é que é muito interessante. E a história humana mostra isso de forma muito clara. As mocinhas um pouco mais, eu posso dizer, românticas, vão pensar, uau, que horror. Não, eu amo, eu sou apaixonada. Mas o amor como nós conhecemos, que coisa engraçada. É uma construção também da nossa modernidade. Não se fala em amor na Grécia, na Roma, na Idade Média. Essa ideia de amor que hoje nós vivemos, como a ideia de família e muitas outras ideias, são todas construções culturais da nossa contemporaneidade. O primeiro caso de amor que nós temos notícia está nas obras de Shakespeare. Apontem-me uma obra antes de Shakespeare que fale sobre amor. Não existe essa ideia. Isso é uma ideia contemporânea. Isso é uma coisa muito nova. Então, as pessoas sempre conviveram visando o quê? Como quase todas as sociedades repartiam o trabalho pelo sexo, os homens tinham uma finalidade na sociedade e as mulheres elas tinham outras funções, outra finalidade. Então, como havia a necessidade do coito sexual para que a espécie mantivesse, evidentemente que unir os dois e os dois iriam compartilhar cada um a sua atividade, era possível construir uma organização social que pudesse manter todos os seus membros. Então a ideia de família basicamente se dá em função dessa necessidade econômica. A família, acima de tudo, ela é um meio social, ela é uma organização social voltada para a nossa manutenção. Basicamente isso. E aí, por conta disso, em cada sociedade, em cada momento cultural, ela organizou-se, definiu-se de uma forma diferente, de acordo com as suas necessidades, exatamente igual ao trabalho, exatamente igual à escola, exatamente igual a todas as nossas outras instâncias sociais. Em cada momento da nossa história, organizou-se de forma diferente para atender aquela necessidade cultural específica. Então, entrando já na questão da pobreza, entendendo que a família é essa ideia maior de uma necessidade econômica de automanutenção de seus membros, como então a pobreza afeta a família? Afeta de forma gravíssima. De forma geral, nupcialidade é bastante reduzida, ou melhor, bastante reduzida, sim, nupcialidade sim. Ou seja, os casais, enquanto pobres, quanto mais pobres, tendem a conviver menos. Essa é uma realidade social. É isso que a sociedade mostra através dos números, dos dados que são levantados. Também a fecundidade, ao contrário, aumenta de acordo com a pobreza. Quanto mais pobre, mais filho. E há outras relações que eu discuto também, como por exemplo, mortalidade infantil e etc. Diversas outras realidades que são discutidas tentando focar o tema da pobreza, porque eu queria entender de que forma a pobreza afeta a estrutura familiar. E aí, de forma geral, nós podemos entender algumas coisas interessantes. Esse gráfico, não sei se vocês conseguem ler o título do gráfico, mas domicílios com cônjuges presentes por faixa de renda. Quanto mais à sua direita, maior a renda. Quanto mais à sua esquerda, menor a renda. Quanto mais ao alto, maior o percentual. Então nós temos ali, quanto menor a renda, até um salário mínimo, 55% dos domicílios tem a presença dos dois cônjuges.
55%. Quando nós passamos da faixa de 20 salários mínimos, a gente atinge um número de quase 80%. Então, a nupcialidade ela é atingida drasticamente pela questão da renda familiar. Então, quanto mais pobre, menor é a presença do casal. É isso que esses números mostram. Ao mesmo tempo que nós temos aí, onde os casais estão presentes, independente da renda, onde os casais estão presentes, quando o chefe de família é um homem, cerca de 90% das famílias tem o casal unido. Quando o chefe é uma mulher, cerca de 10% tem o cônjuge ao seu lado. Então esses números começam a mostrar para a gente, e aqui são números, são dados estatísticos que nós vamos colher, por exemplo, nos censos brasileiros, etc. Então, isso aí são números que são pescados, a fonte está ali embaixo, pequenininho, mas é, no caso, a PNAD 2003, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE. Então, são números que qualquer um pode ir lá e pescar do IBGE. Está lá. Ou seja, para todas as famílias que vivem, que têm um casal, quando nós temos o homem como sendo chefe da família, 90% vive com sua esposa, 10% não. E quando é a mulher, essa relação é inversa. 10% vive com o cônjuge, 90% vive sozinha. Portanto, as famílias que têm a mulher como chefe de família, ou seja, aquela que é reconhecida pelos entes familiares como a sua cabeça, ou seja, aquela que mantém, aquela que dá organização, aquela que dá a liga para que a família esteja unida. De forma geral, 90% delas não tem um parceiro que vive com ela, deixar isso muito claro, que conviva com ela na família. São números impressionantes às vezes, mas que já vão nos dando uma ideia. Então essa é a questão da pobreza, focando essa questão. A outra é, e a história? Então vamos agora comparar com a história. Já vimos que a pobreza efetivamente altera a configuração familiar, altera mesmo. E a história, o que aconteceu? A gente fala, como era a família na África? Primeiro, vamos lá antes de nós sermos descobertos como uma ideia de que isso seria um país um dia chamado Brasil. Antes de 1500 na África, eu fui até a Idade Média na África, lá por volta do século V, século VIII. Eu vim trazendo essa construção familiar africana, e o que nós vemos, na verdade, é que a experiência familiar africana, quase a totalidade, é poligínica, quase a totalidade. Ou seja, um homem com várias mulheres. Então essa é a grande experiência familiar africana.